Bom dia, glória a Deus. Hoje é o 8º dia da campanha do propósito, jejum da vitória. Veremos mais um tantinho sobre o que é vitória. Que vitória é essa? Que vitória é essa que Jesus nos dá? Vamos meditar então 1 Coríntios 15, versículo 57. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Vitória, que vitória é essa? Então vamos compreender, nós temos que ler a palavra de Deus. A vitória é o seguinte, a partir do versículo 20 de 1 Coríntios 15 diz assim: Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. O Salvador, Jesus, ressuscitou. É a garantia de que os mortos serão ressuscitados. Qual Salvador ou alguém intitulado nesta terra como Salvador ressuscitou? Somente Jesus, o Salvador ressurreto. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, e assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Adão trouxe a morte para a humanidade. No meio do caminho, ele acabou quebrando a comunhão com o Pai, com o Criador, com o nosso Deus. E trouxe a morte para a humanidade. Esse corpo, desde então, traz os sinais da morte. Deteriora, envelhece, enrijece, flacida, adoece, cansa, sobrecarrega, quebra, rasga, fere, se corrompe. Esta é a herança que Adão trouxe para a humanidade. Mas Jesus trouxe a ressurreição, trouxe a vida de novo, aleluia! Oh, glória! E o que diz mais aqui? Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Quem passar pela morte e morrer em Cristo, viveu em Cristo nessa terra, crendo em Cristo nessa terra, ou até na última hora, aleluia, ressuscitará. Ai, meu Deus! Que vitória é essa? Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Olha, gente, que vitória! Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Toda a humanidade luta contra a morte. Ninguém quer morrer porque não fomos nascidos para morrer. Quem trouxe a morte foi Adão e Eva que trouxeram a morte para a humanidade, inclusive para toda a criação, porque a criação toda foi amaldiçoada por conta da irresponsabilidade de Adão e Eva.
As escrituras sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus. Foi isso que Adão não fez. Ele saiu debaixo do domínio de Deus. Ele não honrou a Deus. Ele não creu nas palavras de Deus. Ele não creu nas direções que Deus deu, nos conselhos. Mas Jesus creu. Jesus veio como homem e creu e honrou a Deus. Aleluia! Então Deus reinará completamente sobre tudo. Às vezes você indaga, mas por que está acontecendo essas coisas no mundo, como nós falamos ontem? Por que, queridos? Porque cada um de nós tem responsabilidade dos nossos atos. E tudo que nós estamos semeando, estamos colhendo. A humanidade está colhendo o que ela mesma semeia. E com a morte plantada por Adão, vieram as intrigas, as brigas, os ciúmes, as invejas, as dissensões, as divisões. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? Esse era um costume ali em Corinto. Eles pensaram, então aquele morreu, então eu vou ter que me batizar para salvar aquela pessoa. Não, ninguém salva ninguém. O único que salva é Jesus. E cada um também é responsável pelo seu ato de confiar em Jesus. E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ai, meu Deus, deixa eu baixar aqui o negócio, que vem a propaganda. Aí Paulo diz assim, continuando, né? Aqui em Éfeso, ele estava escrevendo para Corinto, mas dizendo, aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quem não crê na ressurreição não presta atenção na vida, na prática, naquilo que você faz com o seu corpo, porque somos responsáveis. Então, quem não crê na ressurreição, fala, vamos comer, beber, porque amanhã vou morrer mesmo. Eu vou fumar, beber, porque amanhã vou morrer mesmo. Mas tudo que nós fazemos por meio do corpo, nós temos responsabilidade. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Quem pensa dessa maneira, vou comer e beber porque vou morrer mesmo, vou fazer acontecer, vou pecar mesmo porque vou morrer, vou estragar meu corpo porque eu vou morrer, vou me esbaldar porque eu vou morrer. Amados, quem faz isso não conhece a Deus. Quem pensa assim é porque não conhece o Criador. Mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão do trigo ou outra semente qualquer.
e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Quando nós plantamos uma sementinha de qualquer espécie que seja, você planta essa semente, ela vai se transformar em algo tremendo, né? Uma semente de laranja, numa laranjeira. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo? Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais de outro e os peixes de outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente, e mesmo as estrelas têm entre elas diferentes tipos de brilho. Pois será assim também, olha a comparação que é dita aqui, quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado será imortal. O corpo é como se fosse uma semente, está sendo semeado na terra e vai nascer um corpo imortal. Um corpo transformado, um corpo que brilha, um corpo reluzente, um corpo transformado. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será lindo e forte. Preste atenção, todos aqueles amados que foram sepultados e viveram em Cristo, eles foram semeados. Eles foram semeados na terra e serão ressuscitados em um corpo glorioso. Mas o interessante que diz aqui, os brilhos são diferentes. Todos brilham, mas os brilhos são diferentes. Sabe por quê? Tudo o que eu e você fizermos por meio desse corpo, nós vamos dar conta. Se foram bons ou maus. E à medida dos bons atos, os ótimos atos que você praticou em amor, é a conta do seu brilho na ressurreição. É o tanto que você brilhará num corpo ressurreto. Então, não pense, vou fazer acontecer porque vou morrer mesmo. Faça o bem, ame a Deus e ao próximo. Use bem esse corpo, deixe ele agir por meio das obras de Deus em favor das pessoas, porque é brilho certo quando esse corpo seu for ressuscitado. Então, quando Paulo diz aqui, vai chegar o tempo que se falará assim, o último inimigo, a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Porque quando nós sepultamos os nossos queridos, é algo de dor, é algo triste, é algo que machuca. Mas aquele que crê na ressurreição, no Salvador ressurreto, que venceu a morte e deu a prova, porque a ressurreição dele é prova histórica, é prova judicial, é prova incontestável. Aleluia! Ele ressurgiu dos mortos. E na sua volta, porque ele voltará, Jesus voltará. Então, amados, aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus, nessa vida, creu em Jesus, morreu, quando ele voltar, vem o Espírito que foi dado a Deus, porque o corpo voltou ao pó, mas o Espírito voltou a Deus. Aí esse Espírito vem com Jesus, vem com Jesus, e o corpo, aleluia, o corpo sim, ressurreto, se encontra e funde com o Espírito e aquele brilho maravilhoso. Onde está o teu aguilhão, ó morte?
a morte vencida. A morte vencida. Por isso que é dito aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte está destruída. A vitória é completa. Por isso que o seu corpo anseia em viver, o seu corpo luta pela vida, porque nós somos feitos para a vida, e Jesus veio nos dar vida e vida completa nele. Porque em Adão, amados, é a morte. A natureza de Adão trouxe a morte e a natureza de Jesus trouxe a vida completa. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Aleluia! Oh, glória, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém, meus lindos e minhas lindas? Essa é a palavra de hoje. Então medite nisso. Por quê? Aleluia! Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Amém? Além do rio azul, tem essa esperança. As ruas são de ouro e de cristais. Coisa linda. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Que coisa linda, que dia lindo. Então, amados, continue firmes, porque o teu trabalho com este corpo no Senhor, em Jesus, movido pelo Espírito de Jesus, não é vão. Você terá um corpo ressurreto, transformado, brilhoso, glorioso. Aleluia, Deus abençoe.